Nós estamos recebendo, inclusive, agora aqui no SBT Meio Dia, a delegada Patrícia Zimmermann, que é coordenadora das delegacias que atende crianças, mulheres, adolescentes e idosos em todo o estado, justamente para a gente trazer esse debate à população. A gente tem números aqui, delegada, muito obrigado pela presença. Em 2015, foram 97 mortes contra mulheres. Aí, em 2016, esse número aumentou para 107, um aumento de 10%. Quer dizer, a cada ano que passa, parece que o número de casos contra a mulher vem aumentando, de violência contra a mulher vem aumentando, mas a polícia, Diane, parece que também está investindo nesses crimes, na investigação e prendendo os responsáveis. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem que traçar um diferencial. Os crimes de feminicídio, que são aqueles crimes focados exclusivamente na mulher, eles ocorrem quando a mulher morre ou em violência doméstica e familiar ou pela condição de ser mulher. Agora, quando ela morre em outras circunstâncias, que poderia ser um homem, por exemplo, nós tivemos um acidente aqui, uma época com um Camaro, em que uma mulher faleceu e o homem restou gravemente lesionado aqui do Ingleses, nesse caso ele entra como homicídio, porque o foco não era a mulher. Então, a investigação ela tem que demonstrar se o objetivo era subtrair um patrimônio, que nós temos aí o crime de latrocínio, se houve qualquer outra situação, mas o crime de violência focado na mulher é o feminicídio, que é uma qualificadora do Código Penal, que foi inserida em 2015. A maior violência ligada à mulher, delegada, a gente pode dizer ao feminicídio, como a senhora falou, é a violência doméstica. Nos casos em que existe a morte num contexto, como a delegada falou, de um relacionamento afetivo dentro da família, normalmente a motivação teria relacionado essa motivação à questão de crimes como os ciúmes, seria, tá? E o companheiro principalmente não aceitar o rompimento de uma relação. Seriam os principais motivadores de um crime de feminicídio? Correto. E é bom a gente esclarecer, porque as pessoas chamam esses crimes de crimes passional. Não existe paixão nesses crimes. Esses crimes, o que é? Aquele sentimento de posse do marido ou da esposa, no caso de relação homoafetiva, e que não aceita o fim do relacionamento. É o chamado, não vai ser minha, não será de mais ninguém. E esse sentimento egoísta de posse dessa mulher faz com que o autor se ache no direito de tirar a vida daquela pessoa. Eu acho importante uma mulher que se sinta ameaçada. Como que ela deve proceder? Porque muitas se omitem por medo ou fazem 10, 15 boletins de ocorrência e acabam sendo vítimas ainda do companheiro. Qual é o procedimento? Quais são em Santa Catarina as medidas protetivas que são colocadas que possam beneficiar e proteger a mulher? Bom, é importante a gente esclarecer que a primeira porta de entrada é o crime de ameaça. É o que nós temos maior notificação. Nós acompanhamos as estatísticas mês a mês ali na coordenadoria. Qual que é o problema? A ameaça a mulher escolhe. Ela quer processar ou não quer processar o agressor. E o índice de mulheres que não fornecem a representação ou que depois desistem da ação penal, ele é muito grande. O nosso maior desafio ainda é atuar com essa vítima. Então, o que a gente diz? A mulher tem que dizer, não, eu não aceito uma ameaça, eu não aceito uma intimidação, eu não aceito um empurrão, não espera aumentar. Procura uma delegacia de polícia, faz o registro de ocorrência, ela tem uma série de medidas protetivas que ela pode pedir, dentre elas o afastamento do agressor, e em juízo, né, provada a ameaça, o cidadão pode até ser condenado. Não é que ela tenha a obrigação de se separar, mas o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar essas alternativas para que a justiça haja. Em Balneário Camboriú, a Delegacia da Mulher está investindo agora na constelação familiar para tentar a resolução de conflitos. Nós temos o projeto Polícia Civil por Elas, onde nós temos uma série de grupos que nós estamos instalando. Grupos de atendimento a mulheres vítimas de agressão, grupo de homens agressores, para que eles compreendam esse contexto da violência e não voltem a agredir a companheira ou a próxima companheira com que se casar. Então, as delegacias têm buscado essas alternativas para que a gente resolva o problema das famílias. A gente tem dados aqui, delegada, de uma pesquisa feita pelo Instituto Atlas, que diz que em Santa Catarina, de 3.000 mulheres que foram vítimas de violência, apenas 300 delas procuraram atendimento do SUS, ou seja, saúde pública. Um outro dado importante e preocupante a gente destacar aqui, que a cada 3 horas um boletim de ocorrência é registrado com relação a casos de estupro em Santa Catarina. Eu fico agora me questionando e a pergunta é, essas mulheres, elas poderiam ter um apoio que não parte dela, por exemplo, a família não pode perceber que algo errado está acontecendo, ou a sociedade, enfim, os amigos, a pessoa que trabalha junto, não pode dar esse suporte para ajudar a encorajar esta mulher?
Bom, a questão do estupro, a gente vê que a maioria do estuprador é alguém próximo à vítima. Pai, mãe, pai, padrasto, irmão, primo. Geralmente esse crime ele permanece em segredo dentro de casa. Então por isso que a gente procura a chamada rede de proteção. Nós estamos em contato direto com o pessoal da saúde, também com o pessoal da educação, porque às vezes uma criança ela apresenta um comportamento em sala de aula que é um indicador. Então o que a gente pede para as pessoas, dê uma olhada se é uma criança, se é uma menina, uma mulher, ela está se isolando ou ela está extremamente agressiva, pare para conversar e observe. Sinais no corpo, os tipos de sinais que tem, então eles nos dizem muito. O importante o que é? Você compreender essa mulher, você acolher, não julgar, porque a mulher já se julga sozinha, e oferecer apoio, ou seja, ouça o que ela tem a lhe dizer. Delegado, uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista. São poucas as ocorrências de violência doméstica registradas nas delegacias que chegam ao judiciário. Como é que funciona isso? Eu sei que as delegacias têm recebido desde o fim do ano passado reforço para atuarem cada vez mais as delegacias nesse trabalho com a mulher. Mesmo assim, é grande o número de processos que chegam ao judiciário e acabam lá parados. Foi feita uma vara especial, inclusive no judiciário, para que esses processos corram de forma mais rápida. Como é que funciona quando chega lá também? Porque existe todo esse processo. Sim, Florianópolis é a comarca do estado que tem a vara exclusiva para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O que a gente vê de dificuldade? Muitas vezes essa mulher, nos crimes como ameaça que ela pode escolher entre processar ou não, quando ela representa, ela vai para uma audiência em juízo e muitas vezes ela retira a ação. Nos crimes que ela não pode retirar, é o caso de tentativa de feminicídio, lesão, muitas vezes, por diversos fatores, ela acaba depondo a favor do agressor por pena, por amor, por uma série de situações. Então, o que nós temos feito? Esses grupos de apoio de mulheres é para que a gente consiga dar o empoderamento para ela enquanto pessoa, enquanto ser humano, para que ela tenha coragem de prosseguir na ação. Telefone importante para denúncia, como é que funciona? Tem o Disque 180, que é a denúncia nacional. Agora, o 181, o 181, é o da Polícia Civil. Ele já chega mais rápido na diretoria de inteligência e a gente dissemina mais rápido para as unidades. A gente gostaria de desejar mais espaço, dedicar outros espaços também aqui no SBT Meio Dia para novos questionamentos. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas agradecer, Lidiane, a participação do delegado aqui no SBT Meio Dia, porque a gente sabe que a gente vive num mundo conservador, num mundo machista, onde culturalmente os homens se querem colocar numa posição acima das mulheres e isso acaba enfraquecendo famílias, mulheres, pessoas, os filhos acabam sendo afetados. Então é uma cadeia que deixa todo mundo muito triste, muito preocupado com esses dados aqui. Delegada, por enquanto, muito obrigado pela participação. De nada, e a gente está à disposição, né, na coordenadoria e as delegacias da Polícia Civil também no estado.